CH Agro, a vitrine virtual do agronegócio. Este é um trabalho proposto pela Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com a temática de Supply Chain para o Comércio, Sistemas e Estratégias. O grupo ST2 é composto por Eduardo da Silva Mota, Ivo da Paz Lopes, Jonathan Pere Martins, Michele Albuquerque dos Santos. O trabalho se inicia com a visita técnica proposta pelo mediador Paulo Marmelo ao CEAGESP, com o intuito da observância de problemas reais internos a uma instituição em funcionamento. Após a visita, os membros do grupo sentaram-se para pontuar se seguiriam ou não com um projeto correlacionado ao CEAGESP, ou se direcionariam para uma outra instituição ainda com o objetivo de resolver um problema real relacionado à cadeia de suprimentos. Sobre o CEAGESP, o consenso comum é de que seria inviável a abordagem direta a algum dos problemas observados devido à quantidade destes. Porém, ignorar a realidade caótica do ambiente não seria uma opção. Deste modo, o grupo passou a observar lá além da estrutura do CEAGESP e ver as pontas de atendimento do mesmo, entender sua necessidade para este canal chamado CEAGESP. E vimos aí que o problema em questão, relacionado à cadeia de suprimento, estava no próprio CEAGESP, ao monopolizar a oferta de produtos agrícolas, favorecendo intermediadores, atravessadores e não aos reais interessados, que seriam os produtores e os varejistas finais. Voltar os olhos para o produtor de um lado e o varejista de outro, ouvi-los foi fundamental para a elaboração de um protótipo viável que agregasse valor a ambos, inclusive ao cliente final. Vejamos como isso funciona na prática. O primeiro exemplo visa identificar o problema da centralização da oferta de transporte redundante. Vemos aqui a estrutura como funciona hoje. Então, começando pelo agricultor, seguindo pelo primeiro transporte que leva o produto até o atravessador que leva até o CEAGESP que faz a oferta para o varejista e finalmente chegando na mesa do consumidor final. Essa estrutura ela só desfavorece o processo como deveria ocorrer em função de um menor preço e qualidade para o cliente final e agregar valor também ali para o produtor e para o varejista. Por quê? Vamos lá. Numa produção de 10 laranjas, a movimentação acarreta que essas 10 laranjas vão se perdendo pelo transporte, pela movimentação, pela carga e descarga de produtos em N locais. No caso, o nosso exemplo ele demonstra que de 10 laranjas saídas do agricultor, apenas 6 chegarão ao varejista. Porém, bibliografia relacionada ao setor de agronegócio diz que a perda, na verdade, é de 55% a 60%, ou seja, se fôssemos mais rígidos em relação a isso, apenas 4 laranjas chegariam ao varejista. Mas vamos deixar isso pela margem de erro. Então, se essas 10 laranjas fossem vendidas pelo produtor por 10 moedas, se cada transporte e cada atribuição de lucro ficasse fadada apenas a uma moeda, teríamos ali uma estrutura de custo muito alta, porque só pela movimentação seriam 3 moedas, pelo atravessador uma moeda, pela exposição, pela manutenção da exposição dos produtos no CEAGESP mais uma moeda e pelo lucro do varejista mais uma. Ou seja, no final teríamos um produto com 16 moedas por 6 produtos apenas. Ou seja, um produto que antes saía de 1 para 1 do produtor, chega na mesa do consumidor final, do cliente, por 2,66. Qual que é a ideia do nosso projeto? A ideia do nosso projeto é colocar à mesa o produtor e o varejistas. Porém, precisamos antes eliminar a figura do atravessador, que faz a ponte entre um e outro hoje, dentro do CEAGESP. Como isso funcionaria? Eliminando então o atravessador e fazendo com que estes dois se comunicassem, tanto o produtor quanto o varejista ganhariam mais dinheiro com o seu negócio. Vamos ver na prática como funciona isso. A ideia do CH Agro é de ser uma plataforma virtual, tanto para smartphones quanto para desktops,
No caso aí, para desktop, ser um site mesmo de livre acesso, de exposição, ou seja, todo o relacionamento da plataforma em relação ao seu cliente, que é varejista e produtor, é apenas de exposição de oferta e não de venda direta. Como funciona? Os dois podendo tratar de forma direta, vamos eliminar aqueles canais desnecessários, que é o atravessador, inclusive o transporte redundante provocado por conta dele. Temos aqui um exemplo de tela de cadastro, que serve tanto para o agricultor quanto para o comerciante, no qual ele vai inserir dados como nome, cidade, apelido, telefone, senha e repetir senha, além do estado dele. Ele vai marcar se ele é agricultor ou se ele é comerciante. E aqui temos um exemplo de tela de publicação. Ele pode publicar uma oferta ou um interesse. Se ele é um produtor, ele vai colocar ali no critério uma oferta e vai colocar os dados do produto dele. Já se ele é um varejista buscando um determinado produto que ele não encontrou de forma direta no site, ele pode deixar ali um interesse pelo produto X, pela quantidade X, e até que um produtor que tenha isso consiga encontrá-lo pela plataforma. Esta é uma tela de busca, no qual vamos fazer uma pequena demonstração aqui. A gente vai buscar por um determinado item, no caso a gente selecionou a banana prata. Vamos ver como se sucederia isso, como seria o retorno dessa tela de busca. Então temos aqui que foi flagrado a opção de busca de uma oferta, a banana prata, de até 75 km de distância. Esse é um ponto bastante importante da plataforma, que é separar a busca pela distância em que a pessoa está disposta a buscar ou pagar o transporte em relação até o seu comércio. Ele pode filtrar ali por menor preço, maior preço e assim por diante, definir se ele está buscando por quilos, por caixa e assim por diante, e ele vai ter o retorno ali. No caso, esse exemplo foi efetuado na cidade de Jundiaí, então o filtro foi de 75 km, o retorno foi da cidade de Jarinu e Itatiba pela banana prata. Caso o interessado clique na opção ver, ele terá a seguinte visualização. Esta composta por telefones, por classificação do vendedor, pelo preço, por alguma observação caso exista. Então ali ele pode pegar o telefone e negociar diretamente com o produtor no caso. Este é um modelo de negócio parecido com o C2C, ou seja, de consumidor para consumidor, evidenciado ali em plataformas como o Mercado Livre, como o OLX, em que, principalmente no OLX, a pessoa ela não depende do site para negociar, assim para verificar a oferta. Ou seja, novamente reforçamos a ideia de uma plataforma que faz parte ali, ou se demonstra como uma vitrine virtual. No caso, especializados no agronegócio. Quais são os objetivos da plataforma? O primeiro dele é aumentar o preço de venda para o produtor. Reduzir o preço para o varejista no momento da compra. Diminuir a perda durante o transporte. Reduzir o valor do produto para o cliente final. Temos novamente aquela tela mostrada de início. Ela evidencia ali toda a cadeia em relação a perdas, em relação ao custo do produto em cada momento da transição ali do modelo antigo, ou seja, as 10 laranjas que saíam pelo preço de 10 moedas, chegando ali no agricultor apenas 6 por conta da perda da movimentação, pela alta perecibilidade desses produtos, e o valor final para o cliente de 2,66, ou seja, um custo bastante elevado ali e que não agregou valor nenhum para o produto em si. Já a segunda imagem temos aqui um modelo proposto em que o agricultor agora não mais vende a sua oferta por 10, mas sim por 12 moedas, mantendo apenas um daqueles transportes, o varejista comprando por menos, tendo um custo menor na hora da sua compra e repassando menos custo para o cliente final. Então aquele consumidor
que antes teria que pagar 2,66 por um fruto, claro que no exemplo fictício, agora ele pagaria 1,55. Quais são os objetivos paralelos desse nosso projeto? É a redução de gases poluidores por conta do transporte redundante. Hoje verificamos que algumas cidades elas são produtoras, elas acabam enviando a oferta de sua produção ali para o CEAGESP, localizado em São Paulo, e no CEAGESP alguns varejistas acabam efetuando a compra desse mesmo produto para retornar para essa cidade produtora, ou seja, um transporte totalmente não necessário. Um segundo objetivo é incentivar pequenos produtores ou produtores informais a também comercializar as suas produções. Terceiro objetivo paralelo aí, evitar o desperdício de frutas e verduras, garantir uma maior qualidade de alimento ao consumidor final. Então, por conta do produto não ter tanta movimentação, não ter tanta demora em sair do produtor e chegar no varejista final, então ter um produto mais fresco. E a otimização do tempo para o varejista, que não necessitará mais de sair de sua casa para fazer a seleção dos frutos que vai expor no seu estabelecimento. Aqui temos uma ideia geral da plataforma. Então, em relação às suas ferramentas, aqui e as pontas de interesse ali, o varejista e o produtor. Para mais informações, CEACHA Agro, você pode encontrar no link www.ceachaagro.com.